Brasil, olá mundo! Sou Pedro Paulo Reality, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, com o programa jornalístico que você sabe, Chutando o Balde, sempre com as principais notícias do Brasil e do mundo. Por isso eu peço a gentileza que o senhor e a senhora não mude mais de canal, fique ligado que o programa hoje está imperdível. Só vou dar um recado no nosso apoio cultural, é 1 minuto, eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês, Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. Nós não aguentamos mais falar dessa pandemia maldita, dessa Covid-19, só que em questão de informação, para deixar a sociedade bem informada e atualizada e tomar cuidado, a pandemia não acabou ainda. No Brasil, já passamos de 630 mil mortos e o número vem ainda aumentando, mesmo que sorrateiramente, né? Ou seja, não está morrendo mais 2.000, 3.000 pessoas por dia, mas há um nível de mortes crescente. E infelizmente não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo. Nos Estados Unidos já chegaram a um número de 900 mil mortos. A marca de 900 mil mortos. São 900 mil vidas perdidas de americanos que tinham famílias, pais, filhos, enfim. No mundo todo passam de 5 milhões de vítimas dessa pandemia mortal. Então preste atenção, você que está achando que acabou aí, se liga nessa matéria. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Os Estados Unidos superaram nesta sexta-feira a triste marca de 900 mil mortes por Covid. O número foi confirmado pela Universidade Johns Hopkins. Dados oficiais mostram que os casos de contágio pela variante Ômicron vêm caindo, mas as mortes diárias seguem aumentando. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças americano, principal agência federal de saúde, destacou nesta semana que o número de internações permanece alto, testando as capacidades e pessoal de saúde em certas regiões. Os óbitos geralmente ocorrem várias semanas após as infecções, o que explica as diferenças entre a curva de casos e mortes. Apesar da disponibilidade de imunizantes anti-Covid no país, apenas 64% da população já completou o esquema vacinal. Em termos absolutos, os Estados Unidos são o país que registrou o maior número de mortes, à frente do Brasil e da Índia. Os americanos também lideram o ranking de contágios, seguidos por indianos e brasileiros. A Bíblia Sagrada, ela fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, né? No final dos tempos o amor de muitos esfriará. E é o que acontece hoje, verdadeiramente, no mundo todo. São só números. A gente vai falando 900 mil, 600 mil, 5 milhões. Você imagina 5 milhões de corpos, de vidas que foram ceifadas por essa pandemia maldita. Fique ligado, esse programa hoje está muito pertinente, muito importante. Eu quero convidar ao senhor a reflexões morais. Quando eu falo desta pandemia, que os Estados Unidos perdeu 900 mil, nós estamos também perto. Estamos com 632 mil vítimas e aumentando. E você continua achando que a pandemia não existe. Por favor, eu peço encarecidamente a você que não se vacinou, se vacine. Você merece viver. Você é um cidadão. Mesmo aquelas pessoas que são negacionistas, tomem a vacina, gente. Porque você pode se infectar, infectar outras pessoas. Nenhuma vida merece ser perdida. Às vezes, num momento de repúdio, nós ficamos indignados com a atitude de pessoas. É normal, somos seres humanos.
Só que devemos olhar o próximo com empatia. Está faltando empatia. Essa pandemia veio para nos trazer uma lição que somos todos iguais, ninguém é melhor que ninguém e não há dinheiro nenhum no mundo que pague a vida. Por isso hoje eu tô 1000 volts! Falando das principais notícias do Brasil e do mundo. Só vou dar um recado, nosso apoio cultural, menos de 1 minuto eu tô de volta. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Bom, um recadinho para você de casa agora, preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo. Vamos proteger contra furto, roubo, colisão. Tem muito assalto nas grandes metrópoles, o roubo está muito grande, então proteja seu patrimônio. Entre em contato agora através desse zap que está aí na sua tela, ó. É só entrar em contato através do WhatsApp, pedir a cotação, sem compromisso nenhum e proteger seu patrimônio. Furto, roubo, colisão, terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo, 100%. Não tem franquia, não tem fidelidade, não tem perfil de condutor, qualquer um pode dirigir o veículo e vai proteger você no Brasil todo. Assistência 24 horas completa por um preço que cabe no seu bolso. Chame agora nesse zap que está passando aí na tela aí, ó. Fique protegido. Eu indico, eu garanto. A sociedade brasileira deveria olhar para os mais vulneráveis de uma forma carinhosa, não de uma forma discriminatória. Ah, por que você fala isso, Pedro Paulo? Porque as pessoas hoje em dia, elas não estão se colocando no lugar dos outros. Aumentou, após a Covid-19, aumentou muito o número de pessoas morando na rua. Pessoas que tinham um teto, pagavam aluguel, mas que perderam seus empregos e não conseguiram mais nenhum tipo de colocação no mercado de trabalho e por não ter nenhum tipo de alternativa, pegaram as suas famílias e foram morar nas ruas, viver nas ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, nas grandes metrópoles do país. Isto é uma vergonha para a nossa sociedade, porque não estamos ajudando as outras pessoas. Ah, mas eu não tenho culpa, Pedro Paulo. Todos nós temos um pouco de culpa na hora de fazermos as nossas escolhas do voto. Nós temos culpa sim. Nós temos culpa de às vezes sermos egoístas e em momentos de lazer não pensar em outras pessoas, só olhar para o próprio umbigo. O egoísmo que corrói as entranhas dessa sociedade moderna. Enfim, é muito difícil falar de coisas assim, mas precisamos falar. Islândia quer acabar com a caça comercial de baleias. Nossa, olha, isso é maravilhoso. Essas baleias são seres vivos. Olha o tamanho dessa baleia, coisa mais linda. Tem famílias, são inteligentes, não fazem mal para ninguém. Estão nos mares aí, ó, vivendo, tendo suas famílias e são mortas, infelizmente, por esses caçadores implacáveis que só pensam em faturar dinheiro, só na prosperidade. Matam essas baleias cruelmente. Acompanhe essa matéria que é muito bacana na questão moral. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! A Islândia, um dos 3 países do mundo que continua com a caça comercial de baleias, pretende pôr fim à atividade a partir de 2024. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela ministra da Pesca do país insular. A data estabelecida é o ano em que acabam as atuais cotas de pesca permitidas e, de acordo com a ministra islandesa, há poucas evidências de que haja interesse econômico na manutenção da prática. Estabelecidas pela última vez em 2019, as cotas islandesas autorizam a caça de 209 baleias comuns por ano, o segundo maior mamífero depois da baleia azul, e de 217 baleias de mink, um dos cetáceos menores. Há 3 anos, porém, as 2 empresas que detêm as licenças no país estão paradas. Uma delas anunciou há 2 anos que estava encerrando as atividades. Nas últimas 3 temporadas de verão, apenas uma baleia de mink foi caçada em 2021. O motivo é a dura concorrência do Japão, principal mercado de carne de baleia.
A caça comercial foi retomada no país asiático em 2019, depois que Tóquio se retirou da Comissão Baleeira Internacional. Realmente, eles precisam acabar com a caça às baleias, porque esses animais é comprovado. Aliás, todos os animais, né? Os animais são muito inteligentes, eu sempre falo isso. Dizem que eles não são racionais, né? Mas eu acho que eles são, às vezes, mais racionais que o próprio ser humano. Porque é uma covardia, né? Matar um animal destes. Não pelo tamanho, porque é um ser vivo, mas porque a gente pode ter a subsistência alimentar ou de qualquer tipo de coisa através de outras coisas sem ser com a baleia, né? Com a morte da baleia. Rodrigo Braga, nossas redes sociais, por gentileza, acompanhe sempre pelo Facebook, Instagram ou pelo canal do YouTube King Reality. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, tem todas as matérias, todo o conteúdo especial que é feito especialmente para o senhor e para a senhora que está em casa. E também, se você quiser gravar o seu programa de televisão aqui nos estúdios da Demais TV, entre no site www.demaistv.com.br, procure Rodrigo Braga ou a Kika, profissionais capacitados para fazer um programa especial, tirar suas fotos, ou seja, qualquer coisa que você quiser, seu podcast, pode gravar aqui no estúdio. Enfim, o programa hoje muito pertinente, muito bacana, falando de coisas interessantes, alimentando de informação o senhor e a senhora que está na sua casa. A Espanha decreta o fim de uso de máscaras, isso ao ar livre. Eles são mais precavidos, né? Lá estava proibido até no ar livre andar sem máscaras, né? Aqui no Brasil você anda no ar livre sem máscara, sem problema nenhum. Lá não, lá as pessoas tinham que andar até mesmo na rua de máscara. Então ela já decretou o fim de uso de máscara na rua. Uma matéria muito interessante, hein? Acompanhe. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, promulgou nesta sexta-feira a lei sobre a vacinação obrigatória contra a Covid-19. A medida inédita na União Europeia vai entrar em vigor no sábado. De acordo com a norma, todos os residentes maiores de 18 anos não vacinados estarão sujeitos a multas que variam de 600 a 3.600 euros, algo entre 3.700 e 22.600 reais em caso de reincidência. As penas podem ser anuladas se o infrator for imunizado dentro de 2 semanas. As únicas exceções são mulheres grávidas, quem contraiu o vírus há menos de 180 dias e os que podem estar isentos por motivos médicos. Os controles só devem começar em meados de março no país. Na Espanha, a ministra da Saúde, Carolina Darias, anunciou que o governo pretende editar um decreto na terça-feira para eliminar a obrigação de usar máscara ao ar livre. A medida deve entrar em vigor 48 horas depois. A Espanha foi um dos poucos países europeus que restabeleceu a máscara em espaços abertos no final de dezembro para combater a sexta onda causada pela variante Ômicron. Vários países europeus relaxaram restrições nos últimos dias e alguns, como o Reino Unido e a Dinamarca, as suspenderam quase totalmente. É muito importante a questão também que falou aí da vacinação, né? As pessoas obrigadas a tomar a vacina, porque se várias pessoas não tomarem a vacina, fica difícil para conter a pandemia por conta das variantes, né? Isso até a gente que é leigo já, nesses anos de pandemia, já aprendeu algumas coisas sobre a doença, né? Sobre esse vírus, que nós precisamos imunizar o quanto mais rápido toda a população para que haja um fortalecimento e que as pessoas não peguem esse Covid, se peguem fraco e não venham a óbitos. Para a economia, foi um buraco devastador. Agora, para as vidas humanas que foram perdidas e para os familiares, percas imensuráveis, né? A gente não consegue jamais raciocinar ou ver ou dar valor à vida de alguém, né? Quando se perde um ente querido, uma mãe, uma irmã, uma esposa, um filho, um marido, um avô, ou seja, um amigo, um cachorro, qualquer pessoa que você ama, quando você perde, é irreparável. A gente vê que a vida perde o sentido.
Ah, mas como assim, Pedro Paulo? A minha vida não perdeu o sentido. Eu tenho que continuar, sim, você tem que continuar. Mas você faz uma reavaliação de valores. Você vê que as coisas que antes, outrora, você dava tanta importância, você acaba vendo que era bobagem. O que mais importante é aquela pessoa que foi embora, que você não abraçou, que você não ficou mais tempo com ela. E aí, a trama se complica. Não é mesmo, Bob? Olha o Bob aí, ó. Bob, o nosso campeão do MMA. Tem dias que o programa está pesado, mas temos esses companheirinhos aqui, ó, para deixar a situação mais alegre. Quando falamos dessa pandemia mortal, queremos alertá-lo. Se vacine. Não queremos perder mais ninguém, mas sabemos que todos os dias pessoas vão embora. Só vou dar um recadinho do apoio cultural, rapidinho eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. As mazelas da sociedade mundial, né? As coisas acontecem de uma forma tão... Se você vai nos hospitais, você vê de verdade como as coisas acontecem de uma forma inesperada. Como assim, Pedro Paulo? Hoje você está bem, amanhã você cai na cama debilitado, fica entubado, falece, ou seja, não tem mais domínio sobre nada. Fica à mercê dos profissionais da saúde, dos médicos, dos enfermeiros, da equipe, que fazem de tudo para você sobreviver, tá? Os profissionais que estão nesses hospitais aí, eles fazem de tudo. Você que está internado com Covid-19, se superou, você sabe disso. Você que já teve Covid-19, que se recuperou, que já foi internado, você sabe do que eu estou falando. Os médicos fazem tudo para você voltar à vida, não querem perder ninguém. Ninguém quer que a morte visite o seu plantão, né? Ninguém quer perder um paciente, principalmente um ente querido, uma vida, e os profissionais fazem isso. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que brincam com a própria vida. Brincam com a própria vida! Ah, mas por que esse tom forte e acalorado? Essas pessoas, as matérias aí, gente, ó. Argentina, cocaína adulterada mata 22 pessoas na Argentina. As pessoas cheirando esse lixo aí, ó. 22 pessoas mortas, enquanto tem gente lutando para viver. Esses caras ficam cheirando essa droga maldita, se drogando, se matando aos poucos. Você que usa cocaína, saiba de uma coisa. Você não cheira cocaína pura. Eles misturam essa porcaria com um monte de droga, com um monte de coisas, de produtos químicos, para render mais para eles, para os traficantes, e você cheira tudo isso. E essa cocaína adulterada ceifou 22 vidas na Argentina. Pode ter ceifado muito mais, é um número que a gente não sabe. Olha a matéria aí, não muda de canal, hein? Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Um porta-voz do Ministério da Segurança da província de Buenos Aires disse que a cocaína adulterada provocou ao menos 22 mortes. Além disso, 20 pacientes permanecem internados com assistência respiratória mecânica. Mais de 80 pessoas foram hospitalizadas nas últimas 24 horas em hospitais do oeste e do norte da Grande Buenos Aires. Membros da quadrilha acusada pela adulteração da droga foram presos na madrugada desta quinta-feira. O secretário de Segurança de Buenos Aires, Sérgio Berni, negou que uma guerra às drogas seja a causa do episódio.
Ele aponta a inexperiência no manuseio de produtos químicos. A cocaína foi distribuída a partir da noite de terça-feira no assentamento Vila Puerta 8, no município de 3 de fevereiro, a 40 quilômetros da capital. A droga letal ainda está em análise. Segundo o ministro argentino da Segurança, Aníbal Fernandes, o problema do tráfico e consumo ilegal de drogas na Grande Buenos Aires está tão grave quanto sempre foi, com o agravante de superprodução e superoferta de substâncias de baixo custo e qualidade. Isso é para você, cheirador de cocaína, usuário de drogas, de entorpecentes, que acha que está tudo certo. Olha, gente, a vida é muito difícil para ser encarada de uma forma careta, né? Tem pessoas que não conseguem. Eles precisam estar sempre a 1000 por hora, drogados, bêbados, enfim, para encarar as suas frustrações. Só que não é uma coisa legal, gente. Essas pessoas que fazem isso têm a vida destruída ou pela droga, ou morrem assim por conta dessas misturas, que isso foi para o ar agora. Essa matéria é uma matéria pública. Aconteceu na Argentina e acontece em vários lugares do mundo, só que às vezes não é catalogado, né? Mas como foi uma morte expressiva, 22 pessoas, talvez até mais, número expressivo de pessoas, isso que eu quis dizer, aí a mídia nacional, mundial, começa a dar a notícia e a gente tem que falar também. É importante dizer que eu sei da sua dificuldade aí na sua casa. Eu sei. Como você sabe? Porque eu sou uma pessoa que vive na periferia. Eu vim das comunidades. Não sou abastado, não nasci em berço de ouro. Eu sei que é difícil o dia a dia, o corre-corre. Só que essas drogas, essas coisas que, entre aspas, vai deixar você zen, bacana, vai levar você para a morte, para o caixão, vai deixar a sua família triste e lacunas, buracos na sua vida que nunca mais serão preenchidos. Então tome vergonha na cara, pare com essa droga, dê um abraço no seu pai, na sua mãe, na sua mulher, nos seus filhos, valorize de verdade quem gosta de você. É a sua família. Biden anuncia a morte de líder do Estado Islâmico. Mais um que foi pro inferno aí, esses terroristas aí que ficam matando todo mundo. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O líder do grupo extremista Estado Islâmico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, foi morto no noroeste da Síria após uma ação militar dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo presidente americano Joe Biden no Twitter. Durante a noite, sob minha direção, as forças militares dos Estados Unidos executaram com sucesso uma operação de contra-terrorismo para proteger o povo americano e nossos aliados e tornar o mundo um local mais seguro. Um funcionário de alto escalão do governo americano disse que o líder do Estado Islâmico morreu durante a operação ao detonar uma bomba que carregava. A bomba detonada por Quraishi também matou integrantes de sua família, incluindo mulheres e crianças. De acordo com Biden, não houve militares feridos no episódio. A operação, com a participação das forças curdas, aconteceu na região de Idlib, onde o antecessor de Quraishi, Abu Bakr al-Baghdadi, foi assassinado em uma missão similar em 2019. Esses caras, esses líderes terroristas, eles têm que morrer mesmo. Precisa de uma ação contundente, forte, para eliminar esses vermes da face da terra. Desculpem o palavreado, o vocabulário expressivo, o vocabulário às vezes não de uma forma adequada, inadequada até para falar no veículo de comunicação, mas são verdadeiros vermes. Eles matam crianças, mulheres, crianças, em nome de uma coisa que não justifica nada, sem pé nem cabeça, mas para eles que faz todo sentido. Eles adotam o terror como fonte de poder. Cada vez que eles matam, promovem terror, eles se tornam mais fortes e as pessoas têm mais medo deles. Então essas pessoas precisam morrer. Detalhe, só que os Estados Unidos, muitas das vezes, está cometendo erros grotescos, está matando famílias inteiras. Eles estão mandando bombas nesses lugares habitados por uma população local, matam 2 terroristas e 50 civis.
Poxa, gente, vocês são tão bem armados. O exército americano é o exército mais treinado e mais equipado do planeta. Por que não fazem ações, sabe, bem relacionadas, ações planejadas? Vão até lá e pegam esses caras e eliminam. Vocês preferem jogar as bombas e matar civis também, mulheres e crianças e idosos? Fica aqui o meu protesto contra algumas ações desses soldados americanos, porque recebem ordens, tá? Quando você está no exército, existe uma hierarquia muito grande. Então não é culpa desses soldados, mas eles recebem ordens do alto escalão que devem jogar essas bombas, esses drones com explosivos, e muitas vezes, na maioria das vezes, acabam ceifando a vida de pessoas inocentes também. Ah, mas eliminaram um grande terrorista. Parabéns, continuem matando esses terroristas, mas façam esses ataques de uma forma ordenada, com estratégia, para que sejam mortos só os terroristas, para que a baixa de civis e de pessoas inocentes seja a mínima possível. Porque, gente, todas as vezes que perdemos essas vidas, é lamentável, é terrível. Aonde vamos parar? Queria agradecer ao senhor e à senhora que até agora ficou comigo. Desculpe alguma coisa, se falei alguma coisa que o senhor não gostou. Estou de coração aberto aqui para passar as maiores informações para o senhor e a senhora de casa. Deus abençoe e fiquem com Deus.